quilômetros entre o Brasil e Madagascar. Mais de 30 horas de voo até lá. Tão longe e tão perto dos nossos corações. Madagascar é um dos 5 países mais pobres do mundo. Tem o tamanho aproximado do estado de Minas Gerais e com problemas imensos que exigem a nossa ação. Há 60 anos, a ilha africana conquistou a independência. Era uma ex-colônia francesa. Agora, as lutas diárias são para sobreviver e não morrer no isolamento da miséria. 70% da população deste país estão abaixo da linha da pobreza e quase metade das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição. 2020 terminou e 2021 continua com um grande desafio: oferecer alimento a quem não tem o que comer. Seca, lavouras perdidas, tempestades de areia, pandemia que fechou fronteiras e agravou a recessão no país e alimentos com preços disparados. Tudo isso fez com que a fome tomasse uma proporção como nunca se viu desde que a Fraternidade Sem Fronteiras atua em Madagascar. Nossos colaboradores têm encontrado comunidades em estado de emergência nutricional e outras com a classificação faminto, quando há mais de 30% de desnutrição moderada ou grave. É a grande fome. Para muitas famílias, a solução está nos nossos centros de acolhimento. São 11 atualmente, mais que dobramos o número de refeições oferecidas. Nos casos mais graves, elas recebem o tratamento de uma fórmula láctea e depois continuam com a alimentação enriquecida, incluindo arroz, feijão, leite e ferro. Precisamos unir esforços. Nós podemos fazer a diferença. SOS Madagascar. Vamos nutrir de amor a nossa humanidade. Ontem eu recebi algumas fotos e um pequeno vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Este vídeo, ele mostra a união e a solidariedade que pode transformar vidas. Vocês estão vendo essa foto? Essa foto, ela está num vilarejo de Chandavan, e foram ali inscritas 552 crianças e 152 adultos, e neste dia foram atendidas 800 crianças. Este vídeo, ele nos traz alegria e esperança também. Vocês estão vendo, esse é um centro nutricional em que nós aqui na Alemanha participamos na construção desse centro. Eu vou apresentar para vocês o vídeo, que isso nos traz realmente alegria. Thank you very much to all the donors and godparents for the fund which was mobilized in building malnutrition centers. This is one of the malnutrition centers which has been constructed. We are in Chilavandambu village, which was selected to construct a malnutrition center there. Chilavandambu village is 14 kilometers away from Ambuvombe. Now we are saving children here, almost 550 children and 150 adults. As you can see, children now are eating in good conditions, comfortable with a nice atmosphere, and they are well arranged there. Before they were eating under the trees, that is the trees which they were eating under that tree. So now they are eating in a nice place, very well organized, very well constructed, in a nice shadow, where they're getting a nice atmosphere. All this is because of your funds and your donation, which you mobilize people in constructing this center. We really appreciate. God bless you. As you can see, the love you planted is now giving fruits. That's the fruits. The children are eating in a good way, in a comfortable way. There's no sound which can enter their food now. We really appreciate. Thank you very much. Obrigada. Eu gostaria de dizer
da minha alegria de rever tantas pessoas queridas, mas ouvir o Paulo, que há tanto tempo eu não ouvia a sua voz suave na hora da oração, me emocionou muito, porque a gente se habitua, quando a gente viaja, a gente se habitua com a voz dos companheiros. Nós que não falamos alemão, então o esforço na audição é maior, e isso traz essa memória auditiva maior, intensifica a memória auditiva da gente em relação aos amigos nessas viagens. E eu fiquei muito emocionada ao ouvir a prece do Paulo. Isso sem demérito de todos os outros companheiros que eu fui registrando um a um, chegando, né? A gente vai ficando muito feliz, a Vera, dos Estados Unidos, a Olímpia, a André e todos os outros. Eu não posso citar os nomes todos, que eu estaria cometendo injustiça de saltar alguém. Dizer da minha alegria. E me foi solicitado, a Lena me solicitou conversar um pouco com vocês sobre o tema em constante renovação. Ao ver o vídeo de Madagascar, a gente pensava, se não houvesse a bênção da renovação, onde estaria a justiça divina? Em que aqueles espíritos que ali estão, eu gosto de observar detalhes, então eu via uma das crianças com os olhos muito abertos, que comeu rapidamente, o seu prato esvaziou. E ele ficou olhando o outro do lado comer e do outro também o prato esvaziando. Onde estaria a justiça divina se não houvesse a renovação? Se não houvesse a oportunidade, nesse caso a renovação no aspecto reencarnatório, de esses espíritos se renovarem em suas caminhadas e poderem, numa próxima etapa, estarem se fartando com alimentação, sem sentir a gana da fome, da necessidade. Então, este tema, em constante renovação, é um convite a uma reflexão realmente mais profunda. Ultimamente, eu tenho feito um protesto pessoal de só falar coisas possíveis de serem vivenciadas por cada um de nós, ainda que numa faixa proporcional à nossa condição evolutiva. Não adianta eu trazer belíssimas teorias que vão ficar apenas na admiração de cada um. E daí, alguns momentos, acaba entrando num esquecimento natural. Então, eu gosto de conversar situações que possam trazer para a nossa intimidade motivos para nos movimentarmos e melhorarmos a nós próprios e, em consequência, os que estão à nossa volta. Enfim, uma conversa que seja um pouco mais útil para cada um de nós, né? E eu começo refletindo naquela frase básica, um dos pilares da doutrina espírita, que diz que nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Nessa frase, nesta afirmativa, nós encontramos um convite profundo à renovação. Porque se eu me mantiver com
as minhas dificuldades em estado petrificado, de encarnação para encarnação, como eu vou entrar no processo de progredir sempre? Eu vou estar, certamente, me envolvendo naquele processo onde eu vivencio maiores dificuldades, porque aquilo, às vezes, até me agrada, e eu não tenho nenhum compromisso no sentido evolutivo. Exemplo, se eu tenho inveja ou se eu tenho prepotência em outras situações, sou extremamente orgulhosa, se isso estiver petrificado em mim e eu não me renovar, como é que eu vou atender a frase que diz progredir sempre? Este é um processo que precisa, para eu progredir, eu preciso me renovar, não é? E a gente pode dizer que a renovação íntima, ela é um fator básico de todo o processo evolutivo. Se não houver essa renovação íntima, o processo evolutivo vai sofrer danos em mim, porque eu não fiz, não me preocupei, não me esforcei para essa renovação. E aí a gente começa a entender um pouco mais quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Ora, a verdade a respeito da vida nos torna livres na medida que a gente toma consciência dessa verdade e passa a fazer um esforço para alterar essa posição que nós enfrentamos. Então, nós temos detectado, por exemplo, atualmente, conflitos mentais intensos, né? Nós estamos sendo defrontados com conflitos mentais muito intensos, muito profundos. Se eu não fizer a renovação íntima, eu não entro nesse processo educativo de me libertar desses conflitos mentais. Então, nós podemos entender que o que tem acontecido na face da Terra, de uma maneira geral, é a necessidade de nos renovarmos para nos libertarmos e progredir. Então, a gente poderia imaginar vários pequenos programas ou subprogramas, para usar os nomes da tecnologia atual, né? Nós poderíamos projetar aqui, de alguma forma, imaginar aqui vários subprogramas de autorrenovação. Mas são subprogramas necessários. E a beleza da vida, a beleza das leis divinas, é que esses programas podem e devem ser aplicados por cada um dentro da sua condição evolutiva, dentro das suas possibilidades. Ninguém é obrigado a fazer o mesmo esforço que o outro faz. Ou melhor, às vezes os esforços até se comparam, se equiparam, mas o alcance de um pode ser muito maior do que o alcance do outro, porque isto vai depender do patamar em que cada um se encontra. Então, por exemplo, se a gente, onde houver ignorância, se nós pudermos e devemos projetar a luz da instrução. Olha que interessante, eu não estou falando aqui em uma frase fantástica,
uma frase de efeito. Eu estou falando em algo real. Onde houver ignorância, que eu possa ser instrumento de instrução, de facilitar o aprendizado para o outro. E quando eu falo em instrução aqui, eu não estou falando apenas em aprender a ler, escrever e fazer a matemática básica da vida, não é? Não as operações básicas, não. Eu estou falando em instrução nos mais variados aspectos, não é? Então, por exemplo, hoje, atualmente, todo mundo quer e precisa lidar com um computador, com uma linguagem mais técnica da internet. Por que eu não posso facilitar, para uma pessoa, pelo menos, o acesso à instrução de como se posicionar, o que aprender diante de uma grandeza tão imensa quanto é a tecnologia moderna em relação à linguagem computadorizada, né? Mas nesse subprograma de nos renovarmos, existe uma coisa muito importante, a gente efetuar o próprio burilamento. Olha que coisa séria. Eu pego um exemplo, Nilda está aí na sala, imaginem, eu devo ter conhecido a Nilda, talvez em torno de 10 anos atrás, de 7 a 10 anos atrás, não me lembro exatamente quanto tempo. Se Nilda, depois de tantos anos, não tivermos melhorado em alguma coisa em nós no comportamento, e não só no embelezamento físico, mas no comportamento, se não tivermos melhorado um pouquinho que seja, nós certamente precisamos rever a nossa vida. Ora, se eu não aprendi a dar um sorriso, se eu não aprendi a ter paciência para ouvir alguém, coisas pequeninas, mas de extrema importância para essa renovação. Na verdade, eu estou começando de coisitas pequeninas para chegar nessa renovação tão necessária que a vida espera de nós. Então, é preciso que, ao longo do tempo, nós efetuemos o nosso autoburilamento, o nosso próprio burilamento. Não de virarmos criaturas perfeitas, mas de alguém, um observar o outro e falar, puxa, fulano melhorou nesse ponto. E a gente também reconhecer que melhorou, né? Então, quando a gente vê um movimento como os nossos irmãos do Grupo Sem Fronteiras, nós precisamos promover iniciativas de solidariedade. E é bem verdade que há uma necessidade maior, né, em determinados países, em determinadas partes do mundo, mas eu não tenho que ficar preocupado só com essa manifestação e essa iniciativa de solidariedade fora do Brasil. Porque dentro do Brasil, também, eu estou falando porque eu estou no Brasil, mas no país em que cada um estiver, nós vamos ter condições de ter iniciativas de solidariedade. Então, essa iniciativa de solidariedade, ela promove a nossa renovação. A nossa renovação. Porque na medida que você vai observando o conhecimento das pessoas, o resultado do nosso esforço, né? A gente pode acompanhar o progresso dessas criaturas, então nós vamos perceber que os nossos gestos de solidariedade estão promovendo um bom resultado, não é? Então, a gente, ao nos esforçarmos para essa renovação, que nós, por exemplo, pratiquemos a abnegação,
a dedicação, né? A dedicação sem cobrar gratidão, agradecimento, sem buscar compreensão profunda do que o outro está recebendo, que ele seja grato porque está recebendo aquilo. Não, a abnegação é aquela doação, aquela dedicação em que a gente se dedica e pronto. Dedicar-se ao estranho não é tão simples quanto possa parecer, porque, de uma certa forma, nós fomos treinados a nos dedicarmos àqueles que são mais próximos a nós, nossos familiares, nossos amigos, não é? Dificilmente, se você está dentro de casa e ouve o barulho de uma batida de carros lá fora, se as nossas crianças ou alguém nosso estava lá fora, a primeira reação nossa é: meu filho, minha filha. Aí depois a gente pensa assim: os vizinhos. Ou seja, praticar abnegação dentro de casa é mais fácil, embora nós vamos ver aqui o Wagner Júnior dizendo assim, que essa renovação deve começar primeiro dentro de casa, que ainda não vê isso de uma maneira comum, mas a gente já vê sim. A gente não vê assim como uma linha comum de comportamento de todos. Verdadeiramente ele tem razão, né? Quando nós vamos perceber que em casa nós estamos, às vezes, junto a espíritos que não nos valorizam, que cuidam mais dos lá de fora. É verdade. Ele está fazendo uma afirmativa verdadeira, mas nós não podemos generalizar, porque se nós generalizarmos, nós estamos sendo incoerentes com o que temos visto, que muitas famílias conseguem se voltar mais para os seus do que lá fora. Então, é preciso que a gente pratique essa abnegação de uma maneira ampla, de uma maneira universal, ser abnegado para com todos aqueles com quem convivemos. Aí a gente alcança, amplia a nossa visão, né? Então, a gente pensar, por exemplo, em que é preciso que a gente dê um apoio curativo, libertador, né? O curativo com a intervenção da ciência, o libertador com a intervenção, com o amparo da religião, dos processos sociais. Esse processo, esse apoio curativo ou libertador é possível para cada um de nós, às vezes até com um olhar, com uma oração, né? Se você se lembra de alguém, né, e começa a orar diariamente por aquela pessoa, você está dando um apoio libertador para aquela pessoa, né? Então, é importante que a gente possa alcançar a importância dessa renovação através da nossa mudança. Eu preciso me renovar, eu preciso olhar o outro com um olhar de respeito, com um olhar de carinho, e alguém vai dizer, mas isso ainda está muito longe. Vamos começar nós. Vamos começar nós. Cada um de nós fazendo isso, nós já vamos alcançar algumas dezenas de pessoas. E alguém precisa começar esse olhar renovador que estimula, de amizade, de acreditar no outro, não é? Essa necessidade começa em nós, e à medida que isso acontece, nós vamos realizando o melhor em nós, para que nós possamos fazer o melhor
para as outras pessoas. Isso é algo de muita importância, que nós precisamos cuidar disso no nosso dia a dia. A gente vê aqui o Pedro dizendo: a nossa doação ainda está, por vezes, atrelada a um retorno egóico. Doar buscando receber algo em troca. É um desafio superar esse atavismo. E aí eu digo para o Pedro, é por isso que eu coloquei no início da minha fala, eu tenho buscado aproveitar o tempo que me é dado para falar de coisas úteis, que as pessoas possam pensar, possam ficar incomodadas, e a partir daí, essa nossa pequena fala ser útil para a transformação de cada um, que tem que se decidir. Eu posso fazer um discurso aqui de 48 horas seguidas. Se a pessoa resolver não me ouvir, não se interessar pelo que eu estou falando, não vai adiantar. Então, nós precisamos conversar sobre coisas que vão ser ouvidas e refletidas, para que aí a mudança venha, né? É preciso, então, que enquanto pessoas que nos esforçamos para essa renovação constante, que nós aprendamos, por exemplo, a multiplicar os interesses de viver. As pessoas à nossa volta, muitas vezes, estão pensando em desistir, estão entrando, às vezes, em processo de entrega, né? de dificuldades, de limitações, né? Então, nós criarmos condições para que aquelas pessoas possam se sentir estimuladas a viver, né? Não caiam em processos depressivos, diminuam os processos de pânico, porque alguém por perto está estimulando os interesses de viver. Coisas simples, né? Alguém saber que é lembrado, alguém saber que o outro passa, cumprimenta e olha nos olhos e deseja um bom dia. São pequenas coisas que vão ajudar na nossa renovação e na motivação da pessoa que está sendo alvo da nossa participação, né? Então, até o processo, por exemplo, de a cada dia aprender uma lição nova. Vocês já repararam como existem pessoas que acham que não preciso mais, não. Não vou ligar lá nesse encontro, não, para ouvir Joselma. Joselma fica repetindo a mesma coisa toda vez. Vou não, eu tenho mais o que fazer. E nesse processo, se esquecem que Joselma não está falando como simplesmente um ser humano que quer marcar número de vezes que falou para o grupo A ou o grupo B. Não. A Joselma está aproveitando a chance para conversar conosco a respeito da vida, à luz da doutrina espírita. E aí vem uma coisa muito séria. Na medida que é para uma conversa, os espíritos ligados ao grupo estimulam a fala em determinados pontos para que possa ser melhor entendido e atendido. Vejam como aquele que disse, eu não vou lá não, eu já sei tudo, na verdade, está perdendo a grande oportunidade, não é de ouvir Joselma, mas é de trabalhar como colaborador dos amigos espirituais, como médiuns, no socorro a espíritos que possam estar ouvindo junto conosco. E a outros encarnados que vão receber a fala retocada com a energia
dos que estão ouvindo, apoiando, oferecendo material energético. Vejam como é diferente. Vejam como precisamos ter essa noção humilde de que somos importantes em qualquer trabalho. Não somos indispensáveis, mas nós somos importantes em qualquer trabalho no sentido de renovar-nos e ajudar o outro a se renovar. Então, na medida que a gente vai procurando essa renovação, nós temos que estar predispostos a adaptar-nos às novidades construtivas. Enfim, aprender. Nós temos que estar dispostos a aprender. Então, acompanhando o progresso. Imaginem como hoje nós encontramos pessoas maduras que, às vezes, não tiveram nem chance de aprender a ler e escrever, mas que estão sabendo se comunicar através de um WhatsApp, através de uma mensagem que a tecnologia moderna nos oferece. Outro dia, eu conversava com alguém que não sabe ler e escreve muito pouco. E esse alguém disse assim, eu perguntei, eu tenho essa liberdade com a pessoa, eu falei, como é que você faz para você escrever no WhatsApp? Porque você escreve bem direitinho. E ele disse, eu vou prestando atenção e eu decoro a frase. E aí ele faz uma coisa de esperto, aprendeu. Eu guardo umas frases. Aí, quando eu quero falar algo parecido com aquilo, eu lembro daquela frase. Mas olha o esforço mental que ele faz. Daquelas que ele está guardando, ele tem que saber qual que ele guardou e que diz o que ele quer dizer. Vejam que isso é um aprendizado novo. E se eu falar assim, não, eu estou muito idosa, eu não tenho mais cabeça para aprender, não, agora eu não vou aprender, não, agora eu vou parar. O que vai acontecer? A gente vai perder a chance, não só de acompanhar o progresso, né? Mas eu vou perder a chance, por exemplo, de aprimorar expressões, aprimorar maneiras de ser e de falar, não é? Então, tem pessoas que dizem, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é verdade. Não é verdade. Isso é muito comum em pessoas que, às vezes, optam por serem um pouco indelicados em algumas situações, e quando a gente dá um toque para a pessoa ter mais cuidado para falar, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos obrigação de nos renovarmos e melhorar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, alterar ideias, alterar emoções, né? E isso tudo vai fazer com que nós nos renovemos. E eu fico abençoando essa tecnologia que me permite ver, por exemplo, que a Cleide de Munique entrou na nossa sala. Olha que coisa linda. Nós vamos... Essa tecnologia linda que me permite estar aqui, escondida atrás das montanhas de Minas, e estar conversando com amigos de tantas partes do mundo, não é? Isso é uma oportunidade de renovação. Agora, se eu dissesse assim, não, eu já passei dos 60, dos 70, eu não quero aprender mais nada, não chega, minha cabeça não dá. Eu estaria perdendo a chance de poder conviver, de rever, de conversar com os meus amigos queridos, com aqueles que me ajudam a crescer, que me ajudam a aprender, não é? É preciso, então, que a gente se desagarre das sombras do desânimo ou da inércia,
Para renovar-nos, nós precisamos soltar. Deixar de lado essa condição de achar que não dá conta, que estamos limitados. Eu estou cansado, eu estou doente. São frases que não permitem, não deveriam ser permitidas dentro daqueles que querem crescer. Dentro da frase inicial que eu disse, caminhar para o progresso, progredir sempre, é a lei divina. Se eu não progredir pelo meu esforço, pela minha conscientização, eu vou progredir pelos fatos que vão acontecendo na minha vida, e eu vou aprendendo a partir da surra que eu tomo, das minhas lágrimas que caem, das dores da alma que eu sofro, eu vou aprendendo. Mas o convite aqui hoje não é para que eu aprenda e eu me renove a partir das dores, né? A criança, por exemplo, que põe o dedo na tomada, na Europa isso não existe, porque todas as tomadas têm as suas plaquinhas, né? Mas a criança que colocou o dedo na tomada e tomou um choque, ela não vai pôr o dedo ali mais, porque ela sabe que ali tem uma coisa esquisita que dá choque nela. Isso é o aprendizado pela dor. Isso é o aprendizado pela oportunidade de experienciar uma situação. Mas o nosso convite aqui nós estamos fazendo o convite para renovação por opção. Por opção. Eu quero me renovar. Eu preciso me renovar. E eu vou me renovar. As pessoas vão ver que eu estou diferente. Porque, a partir de agora, eu vou falar com mais cuidado, eu vou ter mais atenção, eu vou sorrir mais, eu vou olhar mais para as pessoas. Olha a diferença. Um aprendeu pelo choque e o outro aprendeu porque quis mudar e porque quis se modificar, né? Então, nós vamos ver a nossa Cleide dizendo assim, eu saí e entrei. Tá bom, tá bom. Então, ela já estava conosco e eu não tinha registrado a presença dela. Olha que gostoso esse tipo de coisa, né? A gente vai podendo, no dia a dia, registrar motivos para se renovar, né? Na medida que isso acontece, um outro caminho é criar novos recursos de atividade edificante em torno de si mesmo. Se eu puder melhorar em torno de mim mesma o ambiente, eu certamente vou me renovar com o esforço que eu estou fazendo para melhorar. Eu me lembro de Olímpia. A primeira vez que eu fui falar no grupo que a Olímpia administrava, lá, alguns anos atrás, eu vi a Olímpia chegando de bicicleta e eu fiquei assim, impactada. O esforço que ela fazia não era tão grande porque as estradas daqui os caminhos daqui não têm tantas montanhas, tantas elevações. Mas ela chegou de bicicleta e veio para o grupo para poder fazer um estudo no grupo. E ela criou um grupo de estudo, pequenino. Pequenino porque no local onde ela está, ela não conseguiria fazer um grupo grande. Ora, meu Deus, nós não temos que esperar reunir dezenas de pessoas para formarmos um grupo, né? Se nós tivermos empenho, aquele pequenino grupo que nós formamos pode ser instrumento de verdadeiras alterações e edificar, crescer, renovar a alma de muitas pessoas. Então, na medida que isso acontece,
nós vamos caminhando para a verdade, conforme eu havia dito em relação ao que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Se eu caminho para essa verdade, eu estarei sempre transitando para diante nos caminhos do aperfeiçoamento, não é? Da renovação e da luz. E, na medida que eu faço isso, eu vou me suavizando, eu vou melhorando o ambiente à minha volta. E vai chegar um momento que eu digo assim: puxa, o povo aqui está melhorando, as coisas aqui estão melhorando. Na verdade, quem está melhorando sou eu. Eu passei a ver as pessoas de outra forma. Eu passei a falar com as pessoas com mais suavidade, com mais delicadeza, com mais respeito, com mais verdade, né? Então, na medida que isso acontece, os outros vão corresponder ao meu esforço. E aí nós caminhamos dentro dessa ida para a verdade, nós vamos caminhar para o conhecimento, porque sem o conhecimento eu não me renovo. Para a vontade, se eu não tiver vontade de me renovar, eu vou ficar uma criatura quase intragável, incomunicável, insociável, porque eu não tive vontade de melhorar. E uma coisa importantíssima, na renovação, a necessidade da humildade. Vejam, não é a humildade de, eu sou pobre, necessitado. Não, eu não estou falando dessa humildade. Eu estou falando daquela humildade interior, vibratória, de você reconhecer que você não tem a palavra final em nada em que você vive. Tem sempre alguém que sabe um pouco mais do que você. E que, se você for humilde, você vai aprender com esse alguém que sabe mais. E, na medida que você aprende com esse alguém, você amplia o espaço da comunicação pelo amor e pelo respeito. Então, nós precisamos aprender a cultivar essa humildade. A humildade que engrandece, a humildade que se expande para todas as criaturas. E, na medida que nós fazemos isso, o convite muito importante é construir o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno. Nós não precisamos fazer discursos que estamos fazendo isso ou aquilo. No anonimato do amor, da fraternidade, do respeito, da solidariedade, cada um de nós vai se renovando, e nessa renovação nós vamos ver um mundo diferente. Para essa nova faixa de vida na Terra, quando estamos falando na renovação das almas, algumas precisarão ser encaminhadas para ambientes mais adequados, mais harmonizados, mais sintonizados com elas, e outras que já estão fortemente decididas a essa modificação, a essa renovação. Nós estamos falando de um mundo novo que não vai ser um mundo de almas perfeitas, no sentido, só estarão encarnados espíritos perfeitos. Não, a Terra muda de estágio, não é para a perfeição, é para a nossa redenção, é para a conquista de mais alguns degraus na nossa evolução, no sentido de nós sermos mais tolerantes, mas não tolerantes na razão apenas, tolerantes na vibração, no sentimento, na maneira como nós
vamos recebendo, que nós vamos colocando cada um que chega em nossa alma, em nosso caminho, que essa criatura possa se sentir acolhida por nós, acolhida pelo nosso olhar, acolhida pelo nosso sorriso, pela nossa paciência de ouvir, pela nossa tolerância. E é à medida que essa autorrenovação, como foi nos dado o tema, em constante renovação, na medida que nós formos nos propondo constantemente a nos renovarmos, nós certamente estaremos criando um mundo diferente, um mundo de paz, um mundo de respeito, um mundo de verdade, um mundo de harmonia, de alegria, enfim, um mundo de amor, né? Então, eu deixo para todos nós, deixa eu ver o que a Cleide diz aqui, para a gente vencer as nossas más inclinações, precisamos fazer esforços insignificantes, como nos ensinam os espíritos. Mesmo assim, parece-nos difícil fazer algumas mudanças em nós. Não é mesmo, querida amiga? De fato, não é simples. Porque, sabe por quê? O movimento é quase insignificante. Mas esses movimentos quase insignificantes que vamos fazer para melhorar, sabe onde eles vão cutucar a gente? Naquilo que nós mais valorizamos dentro de nós, que é o orgulho de ser eu. É a vaidade. Eu sou. Então, na medida que nós temos alguns sentimentos petrificados em nós, em que nós nos colocamos num patamar quase imexível, aí acontece isso. Essas mudanças pequeninas que a gente vai fazendo, a hora que elas chegam naquele ponto que parece nossa joia preciosa, e que, na verdade, não é, a gente arruma um jeito de sair, de interromper o esforço, de deixar para mais tarde. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar isso para mais tarde, porque agora eu não vou dar conta, eu estou com muito compromisso, eu estou com muito trabalho, e aí a gente encontra, atrás do desculpismo, nós encontramos motivos para interromper esse esforço tão grande, e que, na verdade, é tão pequenino na realidade, mas para nós é grande, de alterarmos e de nos renovarmos. Então, nós vamos deixando o nosso tempo, eu acho que já passou e muito, nós vamos deixando para todos vocês aqui o carinho, o respeito, a alegria que vibrou em minha alma de ver vocês, de ouvir vocês, de sentir vocês. É possível, viu, gente? É possível pela oportunidade das redes, nós sentirmos o outro, vibrarmos com o outro, manifestar nosso carinho sincero, respeitoso para com os outros. Façamos isso. É um início, é uma faixa muito grande da nossa própria renovação. Exercitar a simpatia, a alegria, o carinho, a amizade. Fica aí, para todos nós, o convite à autorrenovação. Comecemos com coisinhas pequenas, né? Nossas pequeninas coisas, pequeninas. E nós vamos chegar a outras maiores. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe sempre. Que Jesus, nosso Mestre querido, renove sempre a nossa oportunidade de viver. E que cada lar aqui representado, cada grupo aqui representado, esteja em que ponto estiver do universo, receba neste instante nossa vibração amorosa, nossos votos de que a paz se instale, se mantenha em todos esses ambientes, e a força, a coragem, o bom ânimo, a saúde,
estejam presentes em suas vidas. Paz para todos nós. Que Jesus ilumine o nosso caminho sempre. Muito obrigada.